falando de onde, mais ou menos... Será que o pessoal entendeu a partir de que momento, Débora? O pessoal estava É dando bom para começar de entender ou novo. não? É bom começar de novo, né? Isso. Pronto, então nós vamos começar de novo. O que é que nós publicamos agora à noite, né, um boletim, o boletim que a gente sempre publica no final do dia, e nós tivemos um agravamento da situação aqui no nosso município. No boletim de ontem, nós tínhamos 14 casos. Hoje nós estamos com 31 casos. Nós tivemos um grande acréscimo de casos positivos confirmados. Esses 31 casos que estão aí, os pacientes foram testados e houve a confirmação do Covid-19. Desses 31 que foram confirmados, 12 têm relação com o abrigo São Vicente, que fica lá no bairro Delmário Braga. Nós tivemos, está com mais ou menos uns 15 dias, um idoso que residia lá no abrigo São Vicente. Ele foi internado aqui no Hospital Municipal. Apresentava um quadro de pneumonia. Ele foi testado, o teste foi negativo, né, mas a gente acreditava que era uma pneumonia e veio a óbito. No último sábado, nós tivemos 2 idosos do abrigo São Vicente que apresentaram um quadro sintomático semelhante ao do Covid-19, e aí eles foram socorridos pelo SAMU, um à tarde, no sábado à tarde, e um segundo no sábado à noite. Então, nós trouxemos esses idosos, eles vieram para o hospital municipal, tiveram atendimento, um deles progrediu, a situação progrediu, e ele veio a óbito no dia seguinte. O outro idoso, ele está internado aqui. Então, surgiu um alerta, né, para todos nós. No domingo de manhã, a doutora Michele foi lá no abrigo São Vicente, examinou todos os pacientes, todos os idosos que moram no abrigo. A gente ela sempre faz essa visita, então ela tinha um histórico clínico desses pacientes. Clinicamente, eles estavam bem. Apenas 4 tinham sintomas de uma gripe, e aí a gente resolveu fazer o seguinte: todos os idosos fizeram exames de sangue, nós escolhemos para ver se eles estavam bem, e esses 4 que apresentavam sintomas, nós fizemos o teste hoje. E aí, desses 4 que nós fizemos o teste, 3 deu positivo. Então, nós resolvemos voltar no abrigo hoje à tarde, e os 17 idosos, né, que moram lá no abrigo foram testados. Os 10, né, desses 17, 10 testaram positivo, confirmando para o Covid-19, e o idoso que está internado no hospital municipal, que desde o sábado, também testou positivo. Então, foram 11 idosos que testaram positivo. Lá no abrigo, moram, eram 20, né, nós tivemos 2 óbitos, e aí dos 18, 11 testaram positivo. Um idoso já está internado no hospital municipal desde o último sábado, e os 17 estão lá no abrigo. Também foi testado, nós também fizemos o teste nos funcionários do abrigo, e um deles testou positivo. Um outro, o teste foi inconclusivo, a gente vai estar repetindo daqui a 48 horas, 72 horas. O que é que nós vamos fazer? Como a gente já falou várias vezes, o idoso, ele quando tem o Covid-19, ele tem a doença, ela é mais grave, os sintomas são mais fortes, e pode existir um agravamento do quadro clínico muito mais rápido. Então, a gente vai estar trazendo esses idosos lá do abrigo, nós vamos estar trazendo esses idosos lá do abrigo São Vicente, ainda esta noite, para o nosso hospital de campanha.
Nós temos lá no abrigo, nesse momento, 17 idosos. 10 deles testaram positivo e 7 testaram negativo. Mas a gente também não pode descartar a possibilidade que eles também estejam positivos, até porque a gente tem testes, esses testes rápidos, eles dão muito falso negativo. Então, nós vamos estar trazendo, agora à noite, esses 17 idosos para o nosso hospital de campanha. Agora à tarde, nós agilizamos os últimos detalhes que faltavam. A secretária Aline, o secretário Hildo, inclusive ele está lá acompanhando, junto com a doutora Michele, com a Alessandra, com toda a equipe, e o SAMU, né, as 2 ambulâncias do SAMU, a nossa ambulância do SAMU, né, que é aquela básica, e também a ambulância do SAMU UTI, ela vai estar fazendo a transferência desses pacientes, desses idosos que estão lá no abrigo para o hospital de campanha. Aqueles que foram, que já testaram positivo, eles vão ficar em uma ala, e aqueles que testaram negativo, a gente vai colocar eles em outra ala. É importante a gente trazer todos, porque com certeza o ambiente do abrigo, ele está contaminado. E pode acontecer que desses 7 que testaram negativo, eles possam ser realmente negativo ou pode ser positivo. Então, a gente vai estar trazendo para a gente estar acompanhando esses pacientes aqui no Hospital Municipal. Qual é o quadro clínico desses pacientes neste momento? Eles estão bem, né, está estável. 4 deles na escuta pulmonar, né, que faz com aquele, eu não vou falar os termos técnicos, porque eu não sou da área de saúde e vou, assim, de uma forma leiga, mas quando a doutora Michele fez o exame, eles, 4 apresentaram um pouco de secreção na escuta, então um pouco de insuficiência. Então, ela, antes de levar para o hospital de campanha, eles vão ser avaliados, vai ser feito raio-x para se avaliar o quadro clínico pulmonar desses idosos, desses pacientes. E aí a gente agora nessa noite, as 2 ambulâncias, elas vão estar fazendo trazendo esses pacientes do abrigo São Vicente, que fica lá no Delmário Braga, aqui para o Hospital Municipal. Então, 2 funcionários foram testados, os que estavam no plantão hoje. Um deles testou positivo e o outro foi inconclusivo. Não deu para saber se era negativo ou positivo. Então, a recomendação é que todos os funcionários do abrigo e suas famílias com quem ele teve contato, com quem eles tiveram contato, eles fiquem em isolamento. A gente já entrou em contato com algum. Então, a orientação é essa. Agora à noite a gente vai estar fazendo essa transferência. Hoje à tarde, nós tivemos uma reunião com o governador Paulo Câmara, o secretário de Saúde estava, como também vários prefeitos de Pernambuco, e nós passamos para ele a situação. Na hora da nossa fala inicial, nós tínhamos no município a confirmação só dos 3 idosos. Ele já ficou bastante preocupado. Depois, quando nós colocamos a confirmação de mais 9 resultados que nós tínhamos feito lá no abrigo, então ele ficou bastante preocupado, acabou também de mandar mensagem para mim, se colocando à disposição. A Secretaria de Saúde do Estado vai entrar em contato, então é uma situação bastante delicada. Então, dos 31 casos que nós anunciamos hoje, 12 casos têm relação ao abrigo. Nós tivemos também, desses casos, algumas pessoas que já estavam internadas no nosso município, nós fizemos o teste, e aí nós tivemos também algumas pessoas que fizeram em laboratório particular, e aí recebemos a confirmação. Então, são 31 pessoas confirmadas positivas no nosso município. Eu vou passar aqui também para ir respondendo as perguntas que as pessoas estão fazendo. O grupo Malibu, ele perguntando: prefeita, diante do assustador número de casos nos últimos dias, o município já está estudando um bloqueio total por um período. O bloqueio total, ele, que é o lockdown, que eles estão falando muito, uma quarentena mais rígida, no governo em Pernambuco, ela foi adotada em 5 municípios da região metropolitana, Recife e mais 4 municípios ali da região metropolitana. Durante a reunião que nós tivemos com o governador, uma das coisas que foi solicitado por todos os municípios foi uma maior intensificar e uma maior efetividade no trabalho da polícia, né, nas ruas, pelo cumprimento do decreto. A gente já tem muitas restrições, mas a gente está vendo
que precisa uma fiscalização ainda maior por parte da polícia, polícia civil, polícia militar. Então, foi solicitado isso por todos os prefeitos do estado de Pernambuco, e aí não ficou descartado, no momento, foi definido para o governador, ele definiu, né, foi decretado a quarentena ali na região metropolitana, e ele falou, né, se for necessário, é uma medida muito rígida, mas se for necessário ser tomada essa medida em outras localidades, então, essa medida será tomada em outras localidades. Amanhã, às 14 horas, nós temos uma videoconferência com o promotor de justiça, doutor Jorge, a Polícia Militar, a Polícia Civil, e é justamente a fiscalização, a vigilância sanitária, a defesa civil do nosso município, que é justamente para que a Polícia Civil, o Ministério Público e a Polícia Militar possam intensificar essa fiscalização. Cibele Lins pergunta sobre lockdown. São medidas muito restritivas. Eu, como prefeita, a gente não consegue determinar um lockdown, a gente não consegue determinar uma quarentena mais rígida. Isso daí tem que vir ou do governo federal ou do governo do estado, porque é necessário uma fiscalização mais rígida por parte do poder público, de polícia. Só a nossa guarda municipal, nossa defesa civil, ela é insuficiente para se fazer isso. A mesma pergunta também de Jean Pedro, né, ele pergunta isso. Bruna Rafaela pergunta aqui se seria o caso de fecharmos todos os acessos da cidade. Nós temos aqui no nosso município as barreiras sanitárias, onde nós fazemos um controle e monitoramento das pessoas que entram no nosso município. Ela é uma barreira sanitária educativa, onde a gente passa as orientações, a gente faz um questionário, a gente, para saber como a pessoa está, afere a temperatura dessa pessoa. Fechar a cidade, no momento ela não tem tanto efeito, porque nós temos o vírus dentro do nosso município, nós temos dentro do município contaminação comunitária, que é justamente onde você não sabe com quem você pegou. E aí eles comprovam que uma pessoa contaminada, ela pode um dia passar para 3 pessoas que ela teve contato. Então, é um momento muito delicado, onde é mais do que nunca importante que as pessoas fiquem em casa, o isolamento social, quando a gente fica pedindo, olha, nós temos aqui, desse quadro aqui de 31 pessoas, 12 está relacionado com o abrigo. Desde o início da quarentena, nós proibimos as visitas lá no abrigo, mas com certeza o vírus entrou dentro do abrigo por meio dos funcionários, né, que eles moram fora do abrigo, eles não moram no abrigo. Então, pode ter acontecido isso. E muitos desses casos, desses outros que nós temos de pessoas, né, que foram contaminadas em uma reunião de amigos, em um aniversário em casa, em um bar, em salão de beleza, entendeu? Então, são coisas que realmente a gente orienta, a gente diz que para as pessoas não estarem presentes. Então, você ir para um salão de beleza, você frequentar uma academia, você está indo no supermercado, sem ter necessidade, supermercado cheio, pegando nos produtos, você pode ser contaminado. Então, existe essa orientação. Um bar está fechado, porque lá é um ambiente altamente, onde pode ter uma contaminação muito alta. Jogo de futebol, a gente está proibido. Então, festas, aniversários, essas lives que estão acontecendo, cada um assistir com as pessoas da sua casa, não convidar ninguém para ir. Então, muitos também dessas contaminações que nós temos hoje, tem muito de contaminação que aconteceu por isso, né, por essas ações. Flor de Lis pergunta, se continuarem os estabelecimentos não essenciais abertos e não tiver uma medida mais rígida, os casos irão aumentar cada vez mais. Exatamente, Flor de Lis. É uma coisa que nós, todos os prefeitos, né, passamos isso para o governador. Amanhã a gente tem essa reunião com o promotor de justiça, com a polícia, que é justamente para reforçar essa fiscalização. A prefeitura está fazendo a fiscalização, mas a gente tem que reforçar ainda mais. A polícia tem que ser mais intenso. Bianca perguntando
a forma de contágio dessas pessoas, desses 31. Nós temos contágio, ação comunitária, né, do abrigo. Provavelmente eles foram contaminados por meio dos cuidadores, né, dos profissionais que eles não sabiam que estavam contaminados, né, até porque você pode ser contaminado, você pode estar contaminado, você não saber, você contaminar outra pessoa, porque pode ser assintomático, ou então sintomas muito leves, então a gente não tem como conferir isso. Tem a pergunta aqui também, em que momento as pessoas devem procurar atendimento no hospital? No caso de sentirem sintomas de gripe ou só no caso de falta de ar? A orientação é o seguinte, as unidades básicas de saúde das localidades do Bairro Novo, da Rua dos Terreiros, da Balança, do Alto Santiago, do Santo Afonso, como também lá da Pimenta, da Jurubeba, do Gama, nós disponibilizamos um telefone para cada uma dessas unidades. Vocês podem entrar em contato, ligar, né, para o seu agente de saúde, entrar em contato com as pessoas que trabalham no posto de saúde, se você está apresentando, né, sintomas de gripe. Então, você pode estar entrando em contato ou pode estar indo também no posto de saúde. Se você tem um quadro, né, de febre mais persistente, que não cessa, falta de ar, então você deve ir ao hospital municipal, né? Então, o hospital municipal está lá preparado também para atender e um médico vai passar as orientações. Mas, desde logo, a gente já disse, se você está com sintomas, sintomas de uma gripe, né, que provavelmente pode ser, ou você teve contato com alguma pessoa que foi positiva, então é importante que você já cumpra um isolamento social, mesmo até que você não esteja, teve pessoas que teve uma pequena gripe, teve contato com a pessoa que foi positiva, as pessoas, normalmente as pessoas que estão dando positivo, elas estão informando com quem eles tiveram contato, estão avisando. A Prefeitura Municipal, a gente não pode estar divulgando esses nomes, mas as pessoas estão falando e avisando as pessoas. Então, fica o alerta também se você teve contato, mesmo que você não tenha sintomas, para que você fique em casa. Quantos leitos tem no hospital de campanha? Anne está perguntando. Nós temos o boletim que nós divulgamos hoje, nós temos 33 leitos. 12 leitos desses, eles estão no hospital municipal e 21 estão no hospital de campanha. Nós estamos aguardando, nós fizemos uma solicitação de marcas para o nosso fornecedor, e aí nós estamos aguardando que esse fornecedor entregue esses equipamentos. Até a próxima sexta-feira, ele prometeu fazer uma entrega de outra remessa de camas, então a gente está aguardando. O que é que a gente está muito preocupado, né? Muito preocupado, é uma situação bastante preocupante, mas a nossa projeção é o quê? Nós tínhamos lá no Hospital Municipal 11 leitos de internamento, a nossa programação é 81 leitos de internamento, um acréscimo de 70 leitos. Então, nós já temos alguns leitos, né, 33 leitos, eles já estão disponíveis para internamento para os pacientes de Covid. Nós temos esse boletim que foi publicado hoje, nós temos 8 pacientes, sem contar agora os 17 idosos que nós estamos trazendo para o hospital de campanha, né? Esses internamentos eles vão aparecer no boletim de amanhã. Jeane Calado, no hospital de campanha tem respirador? Tem sim. Inclusive, logo no início da minha entrevista, eu saí para fazer a entrega do respirador que nós recebemos. Nós temos aqui no nosso município 3 respiradores. Um respirador nós já tínhamos. Nós recebemos em doação dos avicultores e pessoas ligadas à avicultura um outro respirador. E na semana passada, nós recebemos de um anjo, né, que precisamos identificar um respirador. Então, esse respirador, a gente já vai estar colocando esse respirador lá no hospital de campanha. Lá no hospital de campanha nós temos os leitos, mas nós também temos uma sala vermelha, né, com tudo aquilo que é necessário no atendimento emergencial de um agravamento. Então,
a gente vai estar também tendo um respirador lá, e aí vai estar levando também equipamentos para lá. O que é que vai acontecer amanhã? Amanhã a gente vai estar também deslocando aqueles pacientes que não têm que está estável e ainda estão internados aqui no nosso município. A gente vai estar levando esses pacientes que a situação deles não é grave, é uma situação mais estável, a gente vai estar levando para o hospital de campanha, e na ala COVID-19 do hospital municipal, nós vamos colocar os pacientes no estágio mais grave, existem mais cuidados. A gente também, já essa noite, a gente entrou em contato com vários profissionais, já vai ter um quadro de profissionais lá no hospital de campanha, doutora Michele, que é a diretora médica, já está vendo junto com a secretária Aline, a contratação desses profissionais. A gente já tinha chamado alguns, já organizou a escala, né, para esses 2 primeiros dias lá, e aí a gente está fazendo também a contratação de médicos, né, plantonistas também para essa ala de lá. E Mairap está perguntando, diante do aumento dos casos, me preocupo com a necessidade de mais respiradores. Essa é uma preocupação de todos, até porque na reunião que nós tivemos com o governador Paulo Câmara, o governo do estado está abrindo novos leitos de UTI, hospital de campanha lá em Caruaru, Serra Talhada, na região da Mata, Garanhuns também abriram, mas tem muitos desses leitos que ainda não têm os equipamentos de UTI. Eles solicitaram respiradores, eles solicitaram equipamentos para montar UTI, semi-UTI, mas eles estão tendo dificuldade para que esses equipamentos cheguem. Então, hoje, a lotação dos leitos de UTI que estão prontos no estado de Pernambuco é 100%. Hoje, se a gente tiver necessidade de uma vaga de UTI, a gente faz a solicitação na central de leitos, e aí você tem que aguardar a disponibilidade de alguém. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma paciente internada na UTI em Garanhuns, que fica na UPE, e aí a gente pediu senha para ela no sábado, e a senha só saiu no início dessa semana. Então, é muito preocupante, por isso a necessidade, tudo que a gente fazia, mostrava da curva, quanto mais as pessoas estão em contato com outras pessoas, mais a probabilidade delas adoecerem aumenta. 80% não terão sintomas, ou terão sintomas leves, mas 20% desenvolverão a fase mais grave da doença, e desses 20%, cerca de 5% necessitarão de UTI. Juvino, sobre volta às aulas, alguma expectativa? Não, a gente não tem expectativa nenhuma de quando vamos voltar às aulas. Existe um risco muito grande de contaminação. Nós temos histórico dessas pessoas que foram contaminadas, de pessoas que têm crianças, e as crianças não tiveram nenhum sintoma, e provavelmente elas estejam também contaminadas. Então, a criança na escola, ela pode ter contato com outra criança que tenha sintomas, e ela levar isso para casa. Então, a gente não tem perspectiva. Tem algum caso suspeito em Espírito Santo, na vila. Nós tivemos uma paciente que saiu da Vila do Espírito Santo, nós fizemos o atendimento aqui, e ela tinha plano de saúde, e ela foi transferida para um hospital particular. Eu confesso a vocês que a gente não continuou acompanhando, a família está acompanhando, a gente entrou em contato para saber no hospital, mas as informações, elas são restritas à família. Então, tem um paciente lá da Vila do Espírito Santo, que ele tinha plano de saúde, e está internado em Caruaru. É um quadro suspeito, mas também ela tinha um histórico também de problema pulmonar. Então, eu não posso... Casos confirmados lá na Vila do Espírito Santo ainda não tem. Tem algumas pessoas que o pessoal da Secretaria de Saúde foi lá, fez uma visita, e a orientação foi que as pessoas fiquem isoladas, fiquem na sua residência por apresentar. Viviane perguntando, Débora, caso seja diagnosticado em crianças, como faz para manter o isolamento da criança? Ela tem que ficar em casa, né? Você tem que evitar que essa criança,
principalmente a criança, se, por exemplo, uma pessoa da família testou positivo, você tem crianças em casa, a criança poderá ser contaminada e não tem nenhum sintoma. Essa criança, ela tem que ficar em casa. Você não pode deixar essa criança para ela ir para a rua, para ela brincar com outras crianças, ela sair, porque ela pode contaminar outras pessoas, mesmo sem ela ter nenhum sintoma. Então, a mãe, o pai, tudinho vai ter que tá acompanhando. E aí, outra coisa, nós tivemos, inclusive, desses que nós publicamos hoje, tem uma criança, né, que testou positivo. Então, se for se o quadro da criança ela já tiver algum problema de asma, então é importante entrar em contato com o médico, com a equipe médica do posto de saúde que acompanha, ou, dependendo dos casos, se ela estiver cansada, problema respiratório, vir ao hospital municipal. Merab, tem a possibilidade de adquirir mais respiradores. A prefeitura, a gente está fazendo a cotação, né, para aquisição de mais 1 ou 2 respiradores, mas a nossa dificuldade, como é a dificuldade de todos os prefeitos, de todos os municípios, é a gente conseguir encontrar fornecedor que tenha esse respirador para estar fornecendo. Mas a gente vai estar, sim, procurando, a gente, além de respiradores, a gente já fez solicitação de eletrocardiograma, nós já fizemos solicitação de gerador, né, para o hospital e outros equipamentos também. Então, a gente tem essa possibilidade, a gente está procurando, a dificuldade da gente é encontrar um fornecedor que tenha esses equipamentos para pronta entrega. Naelson Valentim, em relação ao comércio não essencial, não está funcionando com portas entreabertas ou internamente, quais serão as providências? Como eu estou falando, foi uma solicitação pedida hoje pelos prefeitos, amanhã eu tenho uma reunião com o Ministério Público, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, Vigilância Sanitária do nosso município e Defesa Civil. A gente vai ter, sim, uma fiscalização mais intensa e efetiva. A gente vem fazendo a fiscalização, mas a gente precisa também de um maior apoio também da polícia, né, com o poder de polícia do Estado. Jéssica Ribeiro, seria bom citar o nome dos bairros onde há casos. A prefeita pode falar, nós tivemos casos confirmados de pessoas que moram no centro da cidade, de pessoas que moram no bairro Santo Afonso. Nós temos esse caso lá no Delmário Braga, né, que é o abrigo que fica no Delmário Braga, e ali próximo ao Delmário Braga a gente tem Delmário Braga, Iraque, Rua Nova, Odete Costa. Nós tivemos pessoas também confirmadas ali. Nós tivemos casos confirmados também, se eu não me engano, naqueles loteamentos novos que tem ali em Canto do Una, ali naquelas localidades. São esses que, por enquanto, eu lembro aqui, para estar dizendo a vocês. Raniele, em relação à Feira Livre, ontem na nossa coletiva, com base na nossa reunião, como eu disse, ontem a gente estava anunciando, né, que a feira do sábado estaria mantida, mas diante desse quadro a gente vai amanhã reavaliar a questão da feira, né, vamos reavaliar e a gente vai ver, né, se a gente mantém a feira ou se a gente não mantém, né. Então, se as pessoas só fossem para a feira realmente para aquela necessidade, mas a gente vê que tem, não vem só uma pessoa da casa, vem 2, 3 pessoas, muitas vezes traz criança para a feira também. Então, a gente vai avaliar, eu confesso a vocês que a gente vai, sim, reavaliar essa questão da feira, e assim que a gente tiver alguma posição, a gente vai estar passando para vocês. Importante falar o seguinte, desses 31 casos que foram confirmados hoje, 12, a gente tem uma situação pontual referente ao abrigo, né? Então, mas realmente é uma situação bastante difícil. Vânia Souza, quem testou positivo uma vez para o Covid-19 pode ser contaminado uma segunda vez? Vânia, esse questionamento, ele inclusive, a gente vê algumas matérias nos jornais, a gente não pode dizer a você que você está totalmente imune, tanto que a pessoa, eu já vi matérias dizendo que a pessoa que testou positivo, ela testou positivo e se curou,
ela também tem que continuar utilizando os equipamentos de proteção, porque ela pode, não que ela vai estar transmitindo, porque se ela já tiver com a memória celular dela, lá dos 2 anticorpos confirmados lá, ela já vai estar curada e ela não vai estar transmitindo ela, expelindo o vírus. Mas ela pode ser um vetor transmissor por meio do toque dela, se ela pegou em alguma coisa, pode acontecer essa transmissão também. Pode acontecer também, ninguém sabe, eu não vou dizer a você, porque isso aí são todos estudos que estão sendo feitos, que tem uma mutação do vírus, ninguém sabe, né? Mas hoje o que está dominando a doutrina médica, a ciência, é que quem testou positivo uma vez, se curou, ele não será contaminado uma segunda vez. Então, essa é a informação que hoje tem. Simone Macedo, Débora, como esse aumento de Covid-19, como vai ficar a feira? Pronto, essa pergunta da feira. A feira a gente vai reavaliar, nós vamos ver, confessar a vocês que, como eu digo, toda decisão da gente, ela é tomada conforme o dia. Então, ontem, no cenário que nós tínhamos ontem, né, que nós anunciamos para vocês, nós tivemos, inclusive, uma reunião do comitê de crise ontem à tarde, então, no cenário de ontem, nós avaliamos que a feira era necessária, né, a gente poderia fazer a feira, não teria maior risco. Confesso a vocês que hoje, depois da publicação desse boletim, então a gente vai reavaliar essa situação. Gildo também perguntando sobre a feira. José Silva, por que em São Bento os comércios estão todos abertos? Não, os comércios não estão abertos. O que está aberto são o comércio, que é atividade essencial. Em São Bento nós temos muitos supermercados, muitas farmácias, padarias. Então, a maioria do nosso comércio no centro da cidade, ele é de atividades que são essenciais, que estão autorizadas. Por exemplo, casas de construção para fazer entrega, material elétrico, padarias, supermercados, farmácias. A questão da fiscalização, como eu falei, amanhã a gente tem essa audiência, com essa reunião com o Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, e hoje com o governador nós pedimos uma intensificação ainda mais forte, uma presença maior da polícia nas ruas fazendo essa fiscalização. Nós também fomos no quartel, né, na 10ª Companhia de Engenharia em Combate. Eles vieram logo no início da pandemia, 2 dias, fizeram entrega de algumas orientações, mas já tiveram algumas até solicitações de alguns municípios ao Exército para que eles viessem para organizar as filas das lotéricas, tudinho, e eles disseram que não era atribuição atuar, que eles aguardam uma orientação do Comando Nacional para poder vir. Seria muito importante se o Exército pudesse vir às ruas também acompanhar e fazer essa fiscalização e também orientações. Anne, quantos profissionais de saúde vão estar atuando nesse hospital de campanha? Anne, pelo menos das que eu falei com a Aline agora, eu estou sem essa informação, até se a Aline puder passar para mim essa informação, Débora, você puder pegar aí, até o final da coletiva eu posso passar para você quantos estarão, né? Mas pelo menos agora à noite a gente já organizou um quadro, se eu não me engano, parece que 6 ou 7, né, técnicos já estarão agora à noite lá no abrigo, lá no hospital de campanha. Então, todos esses, nós vamos ter profissionais responsáveis pela limpeza, profissionais responsáveis para fazer a comida, para servir as copeiras, nós vamos ter médicos, enfermeiros, os técnicos, né, tudo conforme o quantitativo de pessoas que tiverem internadas, a gente vai fazendo essas contratações. Nós fizemos uma seleção, recebemos alguns currículos, a gente já está chamando, algumas pessoas já foram chamadas, e a gente vai intensificar agora ainda mais, convocar esses profissionais. Inclusive, eu quero parabenizar todos os profissionais da enfermagem, técnicos de enfermagem, né? Hoje é dia pelo dia de vocês, né? Vocês que trabalham, grandes heróis, salvando a vida de todos, né? Então, nosso abraço, esses heróis aí, né, que estão aí na linha de frente, né, enfrentando. Tem uma pessoa aqui perguntando, Joel Moraes, quais os critérios para realizar o teste para a Covid-19? O teste, hoje, no mundo, não tem teste para todo mundo. O ideal seria que a gente tivesse teste para todo mundo. A pessoa apresentou sintomas, a gente pudesse testar
já isolasse essa pessoa, mas não tem teste para todo mundo. Nós recebemos testes do Ministério da Saúde, fizemos a aquisição também de alguns testes, a gente está aguardando receber esses testes, e aí tem uma orientação do Ministério de quais pacientes serão testados. A grande parte desses, um grande número desses 31, eles fizeram o teste no laboratório particular. Nós fizemos testes de profissionais de saúde, profissionais da segurança, como também as pessoas que tiveram relação com esses profissionais ou parentes que tiveram relação ou contato com esses profissionais, que são familiares, né, que tiveram contato com esses profissionais de saúde ou segurança. E aí a gente também faz dos pacientes que estão internados no município, e aí nós fizemos alguns testes, fizemos esses testes também dos idosos, porque idosos com sintoma, a gente também faz, né, por conta exatamente porque é no grupo de risco. E aí nós fizemos o teste também de algumas pessoas que tinham testado inicialmente negativo no laboratório particular, mas tratava-se de uma situação que a gente ficou bastante desconfiada da situação, e aí a gente testou novamente. E o primeiro teste que eles tinham feito no laboratório, por conta do transcurso dos dias, desde o início dos sintomas, tinha dado negativo. Então, alguns dias depois, nós testamos, e aí foi muito prudente e acertada essa nossa decisão, porque depois, quando nós testamos e foram repetidos os testes, essas pessoas realmente estavam positivas. Deixa eu perguntar aqui, onde tem a pessoa perguntando. Naine Couto, na zona rural, tem casos confirmados? Nós temos casos confirmados na zona rural, eu não sei se é ali na proximidade ali daquela região ali do Sodré, nós temos, naquela região ali do Sodré, da Empoeira, nós temos também casos confirmados. Naine também perguntou se nós tínhamos, Naine perguntou se na zona rural tem casos confirmados. Germane perguntou quantos respiradores nós temos. Atualmente nós temos 3 respiradores. Um que nós já tínhamos, um que nós recebemos em doação do pessoal ligado à avicultura, e um terceiro, de um anjo que preferiu não se identificar, que doou também um respirador, e esse respirador doado por esse anjo, ele vai ficar lá no hospital de campanha, né? Inclusive o secretário veio buscar aqui, que ainda estava aqui em casa, foi buscar. Alexiane, essas atividades que estão sendo passadas pelos professores estão valendo como ano letivo normal? Se caso não normalizar, o estudante vai passar para o próximo ano? Alexiane, nós tivemos uma videoconferência na última sexta-feira com a professora Mira, a professora Regiane, e aí está sendo muito conversado com o Conselho Municipal, o Conselho Nacional de Educação, algumas atividades, a gente mandou rodar também algumas atividades que as crianças, que os estudantes de educação infantil até o 9º ano, e EJA, também receberão em suas residências, vai ter um cronograma para execução dessas atividades, e algumas dessas atividades, elas valerão como atividade, como ano letivo, né? É possível acontecer isso. A gente ainda não tem as coisas muito como certas, porque está sendo tudo construído agora, né? Tudo muito novo. Oséias perguntou também, tem algum caso na zona rural? Tem sim, nós temos casos na zona rural confirmados também. Juliana Teixeira, prefeita, como será o controle das farras e reuniões no fim de semana? Onde entramos em contato para denunciar e o que vocês farão? Vocês podem entrar em contato, né, para a Prefeitura Municipal, por meio dos nossos canais, nas nossas redes sociais. Toda denúncia que vocês mandam, a gente encaminha para a polícia e encaminha para um grupo que nós temos de fiscalização. E, Juliana, essas farras, essas festas domiciliares dentro de casa, elas não deveriam existir, pela própria consciência de cada um, né, pela própria consciência de cada um. A gente não tem como entrar dentro da casa da pessoa, mas a gente pede um apelo para que a pessoa não convide o Covid-19, né, para dentro da sua casa. A gente tem casos, por exemplo, como aconteceu numa cidade próxima aqui da gente, de uma farra que aconteceu numa casa com 7 pessoas e 5 saíram contaminados. Então, é importante que não aconteça. E aí, qualquer denúncia, é só entrar em contato
por meio dos nossos canais. Amanhã, após também essa reunião que a gente vai ter com o Ministério Público e Polícia, a gente vai estar divulgando também. Cleito, Débora, como a maioria dos feirantes são de outras cidades, você não acha que é um risco a mais de contágio? Cleito, também a gente viu isso. A gente, no comitê de crise, isso aí eu vou dizer com base no nosso cenário de ontem. A gente avaliou também esse ponto. Nós temos um grande número, cerca de 92% dos bancos de feira do nosso município são de pessoas que residem fora, que não são daqui, eles são de fora. Eu acredito, depois que a gente divulgar até esse boletim, acredito que muitos não vão nem querer vir para cá, porque eles vão achar que a gente está aqui com um grande número de contaminação e não vão vir. Mas o que foi que a gente viu? A gente viu o seguinte, se a gente pegar e proíbe esses bancos de vir aqui para a feira, a gente só vai ter 8% dos bancos de frutas e verdura lá. A gente vai ter uma quantidade menor de bancos de feira, e aí uma aglomeração de muita gente, a gente vai ter, por exemplo, 8% de bancos de feira e 60 mil habitantes querendo comprar as frutas e verduras. Então, se a gente tem 100 bancos de feira para 60 mil habitantes, a gente tem como ser melhor a distribuição. Então, a gente pensou nisso. Isso aí foi uma avaliação que nós fizemos ontem. E aí a gente pensou também, se a gente diminui a quantidade de bancos de feira na feira, a gente vai ter uma grande procura das pessoas para os supermercados e para as quitandas, o que pode ocasionar uma grande aglomeração nos supermercados. E aí a gente também avaliou um caso de um município que limitou a só os feirantes da cidade e terminou no outro sábado tendo que abrir, porque aconteceu exatamente isso, uma grande aglomeração na quantidade menor de bancos de feira. Então, mas aí a gente vai avaliar, eu vou convocar o comitê de crise, a gente vai avaliar realmente essa questão da feira. Bianca, novamente, mas se tirar, pronto, aí ela diz assim, mas se tirar a feira, exatamente isso, Bianca, eu nem tinha visto esse seu questionamento embaixo. Bianca, mas se tirar a feira, não vai aglomerar mais os mercados e quitandas? Né? Exatamente um dos pontos que nós pontuamos quanto à questão da feira, né? Exatamente isso. E aí a gente pede às pessoas, olha, os supermercados, as quitandas, tem entrega em casa, pode fazer a entrega, então a gente pede também. Jailma, boa noite. Se em São Bento tem muita farmácia e supermercado, não tem precisão de abrir todos, seleciona os dias para cada um. Essa questão do comércio, sobre limitar, a gente teve muito debate sobre isso, inclusive em alguns grupos que eu estou do Ministério Público. Por exemplo, quando você limita o horário do comércio, por exemplo, a gente funciona no comércio 8 horas, você disse que o comércio só vai funcionar 4 horas. Então, a quantidade de pessoas que precisam ir ao comércio, vamos dizer, 100 pessoas, aí vão aí 100 pessoas dentro de 4 horas. Então, vai ter uma aglomeração maior. Se a gente tem 100 pessoas indo durante 8 horas, então, elas vão estar mais distribuídas no horário. A mesma coisa, se a gente fecha algumas farmácias e abre outras, se a gente, por exemplo, a gente tem no centro, eu vou dar um exemplo, a gente tem 6 farmácias. Um dia a gente fecha 3, no outro dia, as 3 que fecharam abrem. Então, a gente vai ter, por exemplo, em vez de 6 farmácias, a gente vai ter 3. Então, a gente vai ter uma procura das pessoas indo todas para 3 farmácias, então, e não 6 farmácias. Então, a gente vai ter uma aglomeração também de pessoas. Então, o que é que a gente pede? A gente pede para as pessoas evitar ir à farmácia, evitar ir ao supermercado e pedir para que a entrega aconteça na sua residência. Paula Lima, as quitandas de São Bento têm mais gente próxima da outra do que na Feira Livre. Quais atitudes a serem tomadas? Nós temos um decreto que foi publicado a semana passada e ele começou a vigorar a partir da última quinta-feira, e aí foi definido o quantitativo de pessoas que podem ingressar ao mesmo tempo dentro do estabelecimento. Então, dentro do supermercado, dependendo do tamanho do supermercado, 30, 15 ou 10 pessoas, e quitandas 5 pessoas. Então, as pessoas têm que seguir essa orientação, e do lado de fora também tem um distanciamento das pessoas.
Eliane Siqueira, Débora, em relação às crianças, caso venham a ser contaminadas, tem uma ala específica, se a criança for especial ou é o mesmo ambiente? Lá no hospital, nós temos a ala de internamento clínico pediátrico, mas nesse momento do internamento de Covid-19, nós temos uma ala específica para Covid-19, a gente não separou em pediátrico e adulto. Lá no hospital de campanha, onde nós temos mais salas, provavelmente a gente vai poder e vai ter como fazer essa diferenciação, né? A criança ficar numa ala ou no outra, entendeu? A gente tem isso também. Deixa eu ver, a Eliane perguntou. Martim Júnior, as lojas de serviços não essenciais vão continuar funcionando? As lojas de serviços, só podem funcionar as lojas de serviços essenciais. Aquilo que não é essencial não pode funcionar. Aparecida Barros. E os serviços essenciais, como assistência técnica, vão poder continuar funcionando? Por enquanto, as atividades essenciais, o decreto do governador, elas estão autorizadas as atividades essenciais que foram publicadas ali no decreto do governo do estado e também pelo município. Jéssica, prefeita, é possível usar um ambulatório para separar os pacientes? No ambulatório, a gente também olhou, mas no ambulatório nós temos atendimentos também que são essenciais e que a gente não poderia suspender. Se a gente fosse colocar, fazer do ambulatório internamento para as pessoas, a gente não teria um lugar para a gente fazer as vacinações, que elas são necessárias, a gente inclusive está fazendo agora a vacinação de gripe, a gente tem também um atendimento lá de dentista que está fazendo a parte do atendimento de urgência, a gente tem a parte clínica também, né, com atendimento ambulatorial que é feito também, então, e também as salas eram mais estreitas, então a gente achou melhor fazer na escola Cônego João Rodrigues, e ficou muito bom, né, ficou muito bom, a gente colocou telas nas janelas, as camas todas novas, então ficou bem arejado, aquela escola ela tem um ambiente arejado, então ficou bom, ficou bom. Não é igual a um hospital, mas é um hospital de campanha, né, já está dizendo, é um hospital provisório. Tanto que lá no hospital de campanha a gente vai estar colocando as pessoas que estão num estágio clínico mais estável. Prefeito, é possível usar... pronto, aqui, Jéssica. Prefeito, por favor, passe os números certos do policiamento, pois tenho 5 números e nunca pega. Eu vou estar passando, Jéssica, a gente vai estar passando, assim que encerrar aqui, eu vou pedir para a assessoria de comunicação, Débora, está divulgando para vocês também quais são os telefones que vocês podem estar entrando em contato e podem estar entrando em contato também pelas redes sociais da gente. É necessário usar máscara dentro de casa? Veja, você está se dentro da sua casa tem alguém que está contaminado, essa pessoa que testou positivo, que está contaminado, ou então está com a suspeita que pode ser, é importante que essa pessoa use a máscara, é importante que essa pessoa durma num quarto sozinha, ela não sente nos mesmos lugares que as outras pessoas estão sentando, então é importante sim, e principalmente quando sair, todo mundo sair, se for necessário sair para a rua, sair de máscara. Deixa eu falar aqui quem foi, a máscara, tem muita pergunta aqui. Prefeita, próxima semana começa Bolsa Família e Auxílio Emergencial, e aí, as aglomerações? Nós organizamos tendas, né, e o pessoal da Secretaria de Assistência Social, nas 2 lotéricas, tanto a lotérica lá que fica na Joaquim Nabuco, quanto a lotérica lá da praça. Confesso a vocês que é uma preocupação muito grande de todos nós. Se as pessoas puderem, por exemplo, se você não sacar naqueles primeiros dias que está definido ali no seu cartão, você pode sacar dias mais à frente. Por exemplo, essa semana não tem fila na lotérica, então se você puder, de alguma forma, sacar uma semana depois, mais à frente, era importante. Então a gente vai estar também vendo essa questão das filas, porque nos preocupa muito. Nós fizemos a marcação no chão,
e aí é importante que as pessoas obedeçam também essa marcação. Débora, o auxílio. Maria Adriana, Débora, seria possível dizer de qual sítio essa pessoa? Não, é ali naquelas proximidades ali, né, daquela região dali, próximo à Queimada Grande, então naquela localidade dali. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês, o vírus, ele pode estar em qualquer lugar. Lá tem uma pessoa que apresentou sintomas, que fez o teste e testou positivo, mas a gente pode ter pessoas contaminadas em qualquer lugar, entendeu? Então, é importante que todo mundo fique atento. Débora, no sítio Tamanduá já tem caso confirmado, pelo menos que nós sabemos, dessas pessoas que foram confirmadas, não tem nenhum no sítio Tamanduá, não. Prefeito, o que levou vocês a fazer essa visita no abrigo para a descoberta desses casos? Eliette Pedrosa perguntando. Respondendo logo aqui, Lucélia Mota, eu tive muita febre, como posso fazer um exame para saber se eu tive o vírus? Veja, Lucélia, se você teve febre, hoje o teste a gente está fazendo de quem está internado ou do idoso, o idoso que está, né, que está com sintomas, porque como ele é grupo de risco, a gente está testando, profissionais de saúde, profissionais de segurança. Você pode, se você quiser saber se você teve, você primeiro tem que ver o seguinte, para você procurar um laboratório, se você quiser fazer particular, procurar um laboratório. Você tem que ter, do início dos sintomas até o dia que você for fazer o teste, tem que ter pelo menos 10 dias que você teve o início dos sintomas. Eliette Pedrosa, né, sobre essa questão do abrigo. Eliette, essa questão foi assim, primeiro, nós tivemos essa idosa, né, na semana, está com 15 dias, que ela foi internada no nosso município, e aí nós fizemos ela ficou internada alguns dias, quando chegou do início dos testes, que tinha já a quantidade de dias para fazer o teste, nós fizemos o teste e deu negativo. Mas depois o caso dela se agravou, era muito quando o teste foi negativo, então o diagnóstico lá no hospital foi fechado que seria uma pneumonia. Mas aí o caso dela se agravou e aí ela veio a óbito, infelizmente. Quando foi no sábado, à tarde, o secretário Hildo ligou para mim, né, porque a Secretaria da Assistência Social, ela dá um apoio e acompanha muito os idosos lá. E aí ele ligou para mim dizendo que um idoso, o SAMU tinha ido lá e tinha trazido, porque ele estava com falta de ar e com os sintomas que pareciam de Covid-19. Quando foi no início da noite, ele comunicou que mais um idoso tinha apresentado os sintomas e tinha vindo para o hospital e estava internado. Então, já do sábado para o domingo, a gente não dormiu. Foi muito tenso, como eu disse a vocês na coletiva da gente. A gente passou um final de semana muito tenso, muito angustiante, com o coração, sem brincadeira, era o coração apertado realmente, aquela dor, assim, aquele negócio, assim, uma angústia muito grande que a gente estava sentindo. E aí eu liguei para a doutora Michele, ela tinha feito até um procedimento em um dente, estava de repouso, e aí eu consegui falar com ela aproximadamente umas 8 horas da noite. Ela ficou, mesmo com o procedimento que ela tinha feito no dente, no outro dia de manhã ela foi lá no abrigo, examinou todos os pacientes, né, todos os idosos, ela já tinha um histórico clínico deles, e aí eles clinicamente estavam bem, tinham 4 idosos com sintomas de gripe, e aí a gente disse, não, vamos testar esses 4 idosos que estão com sintomas, e aí nós testamos hoje, e aí quando nós testamos, 3 deram positivo, então se confirmou aquilo que a gente sentiu, né, foi uma coisa que a gente sentiu mesmo, sabe aquela coisa assim que deu uma angústia, assim, um negócio muito ruim, todos nós, e aí a gente disse, sabe aquele negócio assim, a gente estava rezando para não ser, mas a gente sentia que tinha algo estranho. E aí já ontem, todos eles, nós colhemos sangue de todos eles, para fazer exames também, até para a gente saber. Quando foi hoje que testou? De 4, 3 testaram positivo no período da manhã, então aí nós resolvemos testar todos. E aí dos 18 idosos que vive hoje lá no abrigo, 11 testaram positivo, e um servidor lá testou positivo e um outro inconclusivo. Então, foi muito isso, foi muito o sentir,
né, a gente sentiu que tinha alguma coisa errada, e aí foi. E aí eu já, no sábado, entrei em contato, no domingo eu entrei em contato com a Casa Civil, e aí hoje, na reunião com o governador, eu falei, a gente só tinha confirmado os 3, mas a gente tinha, eu tinha muito uma imagem do que aconteceu nos Estados Unidos. Em março, eu fui para uma consulta médica em Recife, eu faço um acompanhamento, e aí a minha médica disse que contou um caso de um abrigo que tinha acontecido nos Estados Unidos, e aquela história, aquela situação, ela me tocou muito. Então, quando Hildo ligou para a gente, para dizer do primeiro idoso, para dizer do segundo idoso, então a gente, né, ficou logo alerta por conta da experiência que já tinha acontecido nos Estados Unidos. Prefeita Débora Almeida, eu sou são-bentense e no momento moro em São Paulo, sou leiga nesse assunto, mas a senhora não poderia pedir ajuda ao governo federal, a senhora não poderia pedir ajuda, ai meu Deus, o que passou aqui? A senhora não poderia pedir ajuda ao governo federal para enviar verbas para a cidade, porque se estamos em situação de calamidade pública, a senhora poderia ter acesso à verba para comprar respiradores e gerar leitos, porque todos os estados estão pedindo ajuda ao governo federal. Como lhe falei, sou leiga no assunto, mas seria possível? Leia, nós temos uma associação de municípios, a Confederação Nacional dos Municípios, formada pelos 5.600 municípios do país todo. Então, tem uma pauta que nós apresentamos no Congresso Nacional e apresentamos para o governo federal. Nós recebemos, até agora, até este momento, 147 mil, que foi encaminhado pelo Ministério da Saúde, nós recebemos 120 mil, que foi encaminhado, que o Ministério da Saúde encaminhou para o Estado, e o Estado encaminhou para o município. E aí nós recebemos 2 emendas, uma emenda no valor de 550 mil do deputado João Campos e uma emenda no valor de 200 mil do deputado Reinildo Calheiros. E nós temos também uma emenda no valor de 150 mil do deputado estadual Aglailson Vitor, que aí essa emenda foi destinada ao governo do estado para ele comprar os respiradores e destinar aos municípios. O governador falou da dificuldade em adquirir esses respiradores para entregar aos municípios, porque não está conseguindo fornecedor para fazer essas entregas. Então, existe essa dificuldade. Foi aprovado, num Congresso Nacional, um pacote para suprir as perdas dos municípios. Até o final do ano, os municípios terão uma perda de 74 bilhões de reais. Esse pacote que foi aprovado no Congresso Nacional, ele vai fazer uma reparação de 23 bilhões. É um terço do que os municípios receberiam, eles vão receber por meio desse pacote, dividido em 4 parcelas. Foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi aprovado no Senado, e está para o presidente da República sancionar. Até o momento, Leia, não foi sancionado, então, quanto mais ele demora a sancionar, demora a fazer a tramitação na contabilidade, e esse recurso demora a chegar nos municípios. Então, existe toda uma luta dos municípios para que mais recursos cheguem. Érica Estilos, tem uma barraca em frente ao posto Pit Stop, vendendo, e lá mesmo as pessoas comem, já não pode, lanchonete, só pode funcionar para fazer entrega, a delivery. Então, esse caso já foi passado, nós passamos para a vigilância sanitária. Eu não sei se a vigilância sanitária foi já agora à tarde, que a gente passou, nós recebemos uma denúncia, inclusive com fotos, e a vigilância sanitária ia agora no período da tarde para lá. Deixa eu só beber água aqui, que a garganta secou. Então, Jéssica Ribeiro. Débora, os deliveries aumentaram bastante nesse período de pandemia. Como a prefeitura está fazendo para fiscalizar se os entregadores estão cumprindo devidamente as recomendações de segurança? Pois eles circulam na cidade toda. E mais, os donos dos estabelecimentos são obrigados a equipar esses entregadores. E como? Nós temos uns grupos, do É de Casa, que são administrados pela Sala do Empreendedor, e nós temos um canal muito direto com eles, tem inclusive um grupo que é formado por esses vendedores, e aí a gente passa sempre as orientações, foi passar essas orientações, inclusive com o próprio decreto do governo do estado, eles precisam estar utilizando a máscara
e estarem protegidos para fazer as entregas. Mas a gente pede também a cada um de vocês que vocês façam o seguinte também, você está recebendo a mercadoria, você faça a higienização da embalagem, se for uma comida quente, antes de você comer, coloque essa comida no forno quente, ou então no forno micro-ondas, porque se por acaso tiver algum requisitos ali do vírus, você vai estar eliminando também ali. E as sacolas, né, você já descartar, ter o cuidado também com esses produtos que você está recebendo. Irenilda Fernandes, boa noite, prefeita. Gestante e idosos continuam tendo prioridade nos estabelecimentos comerciais, tipo as casas lotéricas, durante esses auxílios emergenciais? Tem sim. Tanto o idoso quanto a gestante tem a fila de prioridade. Então, eles têm sim a prioridade. Agora, a gente quer dizer aqui, porque a gente viu uma coisa que eu fiquei muito triste quando eu vi. Pessoas que levavam a criança podia estar em casa, mas levavam a criança de colo para poder ter a prioridade e passar na frente das outras pessoas. Não façam isso, você está arriscando a vida do seu filho, inclusive o Conselho Tutelar também foi fazer esse acompanhamento, então a gente pede, por favor, que vocês não façam isso. Júlia Leandra, precisa de fiscalização nas praças, pois tem pessoas fazendo caminhadas sem máscaras e jovens usando bola e dançando. Veja, as caminhadas, as pessoas podem fazer as caminhadas, né? O que é que a gente orienta? Orienta para que as pessoas utilizem a máscara. Você não está obrigado a estar com a máscara, mas se você está com a máscara, você está protegido. Então, é importante que você use a máscara. As praças não é para ter aglomeração, a academia da cidade não é para as pessoas estarem frequentando em grupos, você pode ir lá fazer uma caminhada no entorno, mas de forma isolada. Então, a fiscalização, Júlia Leandra, vai sim ser intensificada. Gilvaneide Marques, uma pessoa que teve febre durante uma semana, teve falta de ar e dor muscular, pode ter sido esse vírus, ela pode fazer esse exame pelo SUS. Veja, Giovanni, se você é profissional de saúde, ou profissional de segurança, ou é idosa, ou então está internada no hospital municipal, então a gente está fazendo o teste. Por que a gente não faz o teste de todo mundo? A gente não faz o teste de todo mundo porque a gente não tem testes para testar todo mundo. Os próprios fornecedores, eles não estão conseguindo entregar todos esses testes. A gente ainda não recebeu um quantitativo suficiente para testar do Ministério da Saúde. Eu soube que o Ministério da Saúde tinha comprado um quantitativo muito grande de testes e esses testes ainda não chegaram, eles estão tendo dificuldade. Então, de maneira que você pode, se você quiser, eu não sei qual a sua idade, eu não sei qual a sua condição, se é servidora da saúde ou da segurança, ou parente de um familiar da parte de saúde. Então, nesse caso, né, só com base no que você falou aqui, se você quiser testar, tem que fazer no hospital, num laboratório particular. Então, isso é o que eu estou dizendo hoje, com o quantitativo de teste que nós temos no município. Alice Vitória, tem casos em Queimada Grande? Não. Pelo menos que a gente saiba, confirmado, se eu não me engano, num povoado de Queimada Grande, não. Débora, mais alguma pergunta aí? Respondi todas. Deixa eu ligar ela. Não tem mais nenhuma pergunta, não. Os outros são comentários, e a maioria das perguntas são semelhantes. Pronto, eu quero então agradecer, né, a você, a Naldinho, quero agradecer a todos vocês que fizeram aqui, nos acompanharam, fizeram a transmissão da comunicação. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam. A internet está um pouco lenta. Agradecer a todos vocês que nos acompanharam, que mandaram as perguntas. Dizer a vocês que, mais do que nunca, é importante nós seguirmos as recomendações. Amanhã de manhã eu vou reunir o comitê de crise, que é formado pelos secretários municipais, e a gente vai estar reavaliando algumas medidas, reavaliando alguns pontos. Amanhã à tarde nós temos essa reunião com o Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil
e aí a gente vai poder estar passando também algumas informações. E agora à noite, a gente vai estar fazendo a transferência desses idosos lá do abrigo para o hospital de campanha. E aí eu quero pedir a cada um de vocês que vocês orem, que vocês rezem, e vamos pedir muita força para que Deus possa nos proteger, nos iluminar, e a gente possa estar enfrentando esse momento de tanta adversidade. Então, muito obrigada. Obrigada, Naldinho. Valeu aí, viu? Gostei né? A gente vai se aproximando mais ainda. É verdade. Né, Naldinho? Foi ótimo. Muito, né? A gente pede desculpa pro pessoal aí. Próximo a todas as pessoas, trazendo essas informações. A gente pede desculpa ao pessoal de casa, que a gente teve um problema técnico, foi uma coisa assim de última hora, mas realmente deu certo. Pronto, isso. Pedi só desculpa, né, que no início nós tivemos, o Naldinho está pedindo aqui desculpa, mas aí foi um problema técnico só no início, e aí a gente vai continuar firme, né, se Deus quiser, né, lutando pela saúde das pessoas, né, como eu disse, a nossa campanha é salvar a vida das pessoas. Então, contem conosco, contem com o governo municipal, contem com todos os profissionais, todos os colaboradores. Quero aqui agradecer a todos os profissionais. Quero fazer um agradecimento muito especial também à doutora Michele. No domingo, mesmo ela fez extrair um dente, ela estava com o dente doente no sábado, e no domingo ela veio, né, para fazer um atendimento a esses idosos. Então, quero agradecer muito também a doutora Michele, a todos os profissionais. Muito obrigada, e se Deus quiser, a gente vai conseguir enfrentar, e é que eu quero reforçar novamente às pessoas, a importância do isolamento social, só saia de casa se for realmente necessário, e nós estamos à disposição de todos vocês. Amanhã a gente vai avaliar a questão da feira, e a gente vai estar divulgando para todos vocês. Naldinho, muito obrigado. Débora, muito obrigada a todos vocês. Deus abençoe todo mundo. Lembrando também que o pessoal, que a gente pode entrar a qualquer momento, dependendo do que for acontecendo, a gente não tem hora nem momento para estar entrando. A gente está sempre à disposição, assim como a prefeita não está dia e noite, né, fazendo com que essa pandemia seja enfrentada de frente. Então, a gente já avisa o pessoal, a qualquer momento a gente pode estar entrando juntamente, prefeitura e todos os meios de comunicação da cidade e região. Isso, Naldinho. Está à disposição.